Bom, pessoal, então para iniciar o nosso trabalho, a gente com o fio aqui, a gente vai fazer a laçadinha inicial para iniciar as correntinhas. Fazemos aqui um total de 62 correntinhas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer 62 correntinhas e já volto com vocês. Bom, fiz 62 correntinhas. Tô com minhas correntinhas prontas para iniciar o meu trabalho. Agora eu faço mais 3 para virar. 1, 2, 3. Prendi aqui, ó, conto a partir da agulha. 1, 2, 3 e 4. Na quinta correntinha eu vou fazer um ponto alto. Então, fiz um ponto alto na quinta correntinha, eu continuo fazendo pontos altos para cada ponto de base. Fazendo pontos altos. Nós vamos fazer toda a nossa carreira, tá bom? Vou fazer a carreira de pontos altos aqui e já volto com vocês. Bem, pessoal, final da minha carreira eu tenho aqui um total de 62 pontos altos, tá bom? Então, 62 pontos altos. Agora nós vamos repetir uma carreira de pontos altos. E para repetir eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, viro o meu trabalho. Vou fazer em cima de cada ponto alto um ponto de base. Então, nós estamos repetindo a nossa carreirinha aqui, ó. Um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer até o final da carreira. Novamente, meus 62 pontos altos. E já volto com vocês. Bem, pessoal, fiz 2 carreiras de pontos altos. Agora nós vamos começar a fazer os nossos broquinhos, né? De ponto cruzado. Vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas, viro o meu trabalho. Agora eu faço aqui 5 pontos altos, né? Contando com as minhas 3 correntinhas. Então eu preciso de mais 4 pontos altos. Então tenho 3, 4 e 5 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, para fazer os broquinhos, vocês dão uma laçada na agulha. Vocês vão pular um ponto de base, vai vir no próximo ponto de base e fazer um ponto alto. Laça a agulha, vem no próximo ponto de base, faça um ponto alto. Laça a agulha, no próximo ponto de base eu faço um ponto alto. Então fiquei aqui, ó, com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora nós vamos laçar esses 3 pontos altos. Eu laço o meu fio, vem cá no ponto que eu pulei, que é o primeiro ponto de base que eu pulei, tá? Eu laço o fio, venho dentro dele e faço um ponto alto. Olha, pego o fio lá por trás, eu dou uma puxadinha no fio aqui, ó, deixo ele correr solto até chegar mais ou menos na altura dos nossos pontos altos, tá bom? É sempre bom puxar ele frouxo aqui até chegar lá e vou tirar tudo junto, tá bom? Faça dessa forma para o trabalho de vocês não ficar muito apertado se vocês fechar antes de chegar numa certa altura, tá bom? É importante que vocês tenham um controle aqui também, tá? Então, pego laço o meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um broquinho de 3 pontos altos. Laço o meu fio, venho no próximo aqui e faço um broquinho de... termino o meu broquinho, na verdade, né? Então, terminei o meu broquinho de 3 pontos altos, eu laço o fio e volto aqui, ó, no mesmo no primeiro espacinho de base e tiro aqui uma laçada, olha, puxando ela frouxa aqui até chegar mais ou menos na altura e tiro tudo junto. Então, vamos lá novamente. Laço meu fio, vou fazer novamente um broquinho. Pulo um ponto de base, venho no próximo e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos.
Laço o meu fio, venho no primeiro ponto de base e faço um ponto cruzado aqui nesses pontos, laçando eles, ó. Na verdade aqui a gente tira só meio ponto, tá? Porque tira só uma laçada só. Olha, laço o fio, pulo um ponto de base, eu no próximo faço um broquinho. Eu no próximo faço um ponto baixo, um ponto alto, né? Mais um ponto alto, 3 pontos altos. Volto no primeiro ponto de base e vou laçar os meus pontos. Laço o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço novamente o meu broquinho de 3 pontos altos. Laço o fio, venho aqui, ó, no primeiro ponto de base e tiro uma laçada aqui cruzada, um ponto alto cruzado aqui, tá bom? Eu vou fazer assim até o final da carreira e volto para mostrar como é fechado aqui no último broquinho, tá bom? Bem, pessoal, fiz aqui, ó, toda a minha carreira, fiquei com o meu último broquinho sem fazer. Voltei aqui para fechar ele com vocês, então aqui, ó, laço o meu fio, volto no ponto de base e faço um ponto cruzado. Vem aqui, ó, agora nós não vamos pular ponto de base. Quando chegar no último broquinho, né, a gente não pula ponto de base, a gente já vem no primeiro ponto de base e vamos fazer aqui, ó, os 5 pontos altos. Nesse tapete nós vamos ter um detalhe aqui, junto com esses broquinhos, um detalhe de 5 pontos altos aqui no finalzinho, no início e no final, tá bom? Então isso aqui é uma coisa que vocês vão ter que decorar aqui. Na carreira de broquinhos vai ter que ter 5 pontos altos de um lado e 5 pontos altos do outro. Agora nós sobe 1, 2, 3 correntinhas. Laço o meu fio, volto aqui, ó, para cada ponto de base. Nós vamos fazer um ponto alto. Então aqui eu fiz os meus 5 pontos altos, que agora nós estamos fazendo a carreira de pontos altos, vai ser todo em pontos altos aqui, ó, repetir 5 pontos altos, repetir aqui um ponto alto, né, em cada ponto de base. Então agora aqui, ó, nos broquinhos a gente vai repetir, nós temos aqui 4 pontos altos no caso, 3 pontos altos que a gente fez e o ponto alto cruzado. Então em cima dele aqui a gente faz um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos. Então aqui os pontos altos do broquinho estão prontos, nós vamos continuar fazendo pontos altos para cada ponto de base, né? Repetindo os pontos altos do nosso broquinho. Então a carreira é toda em pontos altos, sem pular, sem correntinha de separação, tá? Vocês vão fazer toda a carreira dessa forma, tá bom? Vocês vão fazer aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Vocês vão trabalhar 39 carreirinhas fazendo dessa forma, tá? Uma carreira com os nossos pontos, com os nossos broquinhos, né, de pontos cruzados. Uma carreira toda em ponto alto. Uma carreira de broquinhos. Uma carreira toda em ponto alto. Uma carreira de broquinho. Uma carreira toda em ponto alto. Lembrando que sempre na carreira de broquinhos vocês deixam aqui 5 pontos, né? Faça 5 pontos antes de começar a carreira de broquinhos, tá bom? Para quem está seguindo o mesmo exemplar que eu estou trazendo aqui para vocês. Também estou deixando para vocês a dica aqui. Vou deixar a dica para vocês de como vocês aumentar, tá bom? Se vocês quiserem aumentar e fazer uma passadeira exemplo, não tem problema, vocês podem aumentar o tamanho que vocês bem quiser, tá bom? Vocês podem fazer aí o tamanho que vocês quiser, basta seguir o exemplo que eu vou dar lá no bico do nosso trabalho de como adaptar o nosso bico de acabamento no tapete, tá bom? Porque lá esse bico é adaptado, né? Esse aqui não tem gráfico, não tem nada, a gente apenas adapta ele, tá bom?
Bem, pessoal, então vocês vão fazer um total de 37 carreirinhas, tá bom? Faça 37 carreirinhas, porque eu vou voltar com vocês pra gente finalizar as últimas carreirinhas, tá bom? Então vocês dão uma adiantada no trabalho, faça 37 carreirinhas e eu já volto com vocês para ensinar vocês como fazer as demais carreiras, tá bom? Bem, pessoal, fiz aqui minhas 37 carreirinhas, como eu disse para vocês, né, ficar com 37 carreirinhas. Porém, pessoal, se vocês quiserem aumentar, fazer passadeira, tá? Vocês podem trabalhar no tamanho que vocês bem quiser. Quando chegar no tamanho que vocês pretendem fazer o tapete de vocês ou até mesmo uma passadeira, aí vocês voltam aqui aonde eu tô continuando aqui, tá? Que agora a gente vai fazer a parte do acabamento já, as últimas carreirinhas, né, na verdade, para fazer o nosso acabamento do tapete, tá bom? Então, esse tapete aqui ele não tem regras, vocês podem trabalhar aí no tamanho que vocês quiserem, tá? Bem, então aqui eu subo 1, 2, 3 correntinhas e viro o meu trabalho. Virei o meu trabalho, agora eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto para cada ponto de base. Olha. Então, essa daqui é aquela carreirinha de pontos altos que temos que fazer em cima dos nossos bloquinhos, para que deixar ele todo fechado aqui. Então, pessoal, essa daqui é a carreira que fazemos aqui em cima dos nossos bloquinhos, toda em pontos altos. Vocês vão fazer essa carreira de pontos altos e mais uma carreira de pontos altos, tá? Vocês vão e voltam. Eu vou fazer 2 carreiras aqui e já volto com vocês. Bem, pessoal, fiz aqui, ó, minhas 2 carreirinhas para finalizar aí a parte do corpinho do nosso tapete, tá? Então ficou aqui, ó, tinha feito 37 carreirinhas, fiz mais 2, ficamos com 39 carreirinhas, tá? Então o peito é isso. A parte do corpo aqui do nosso tapete vai ficar com 39 carreirinhas, tá? Então aqui para iniciar a carreirinha eu vou fazer aqui 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Nessa primeira aqui eu fiz 4 correntinhas porque o primeiro vai servir como um ponto baixo, tá? Então eu volto aqui, ó, dentro do mesmo espacinho de base, bem nesse primeiro ponto aqui, ó. E vou fazer aqui um ponto baixo para iniciar os pontos baixos, tá bom? Então fiquei aqui, ó, com uma argolinha bem no biquinho aqui. No caso seria uma argolinha de 3 correntinhas, tá bom? Agora nós vamos seguir aqui, ó, nesses pontos altos aqui, ó, deitados. Como a gente estamos trabalhando assim, os pontos ficam deitados pra gente, tá bom? Então aqui eu vou fazer 2 pontos baixos, venho no próximo, faço 2 pontos baixos, venho no próximo, faço 2 pontos baixos. Note que eu faço sempre no ponto alto. Eu não faço aqui, ó, bem na divisão dele, tá? Faço 2 pontos baixos em cada ponto deitado aqui, ó. Acabei, eu pulo para o próximo espacinho e faço 2. Então, vou fazer assim até lá no finalzinho dessa lateral, tá bom? Vou fazer toda essa lateral aqui, até chegar aqui no biquinho. Chegou no biquinho, eu volto com vocês. Bem, pessoal, fiquei aqui, ó, um ponto alto aqui sem trabalhar, tá? Então, vou vir nele aqui, vou fechar com 2 pontos baixos. Eu estou aqui no meu segundo biquinho, eu vou fazer com vocês esse biquinho aqui para vocês saber como vai fazer nos demais, tá bom? Então preste bastante atenção que esse aqui vai ser o último biquinho que eu vou fazer com vocês. Então fiz 2 pontos baixos, sempre faço 2 pontos baixos dentro dos pontos deitados. Eu venho aqui, ó, bem no biquinho do nosso ponto alto e faço um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, volto dentro do mesmo espacinho de base
e faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto aqui, agora nós vamos trabalhar pontos baixos, já aproveito para esconder o nosso fio, tá? Então aqui para cada ponto de base aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Então essa lateral aqui é feito um ponto baixo para cada ponto de base, tá bom? Então eu vou fazer assim por toda a volta do meu trabalho, eu vou trabalhar dessa forma. Sempre que chegar nos biquinhos, fazemos 3 correntinhas. Nessa lateral de pontos, a gente faz 2 pontos dentro do ponto deitado e na lateral menor, 1 ponto para cada ponto de base, tá bom? Faço toda a carreira de vocês, que eu já volto com vocês. Bem, pessoal, final da minha carreira, cheguei aqui, bem na primeira, fechei aqui, ó, meu último ponto baixo. Agora aqui, ó, bem na primeira correntinha das minhas 3 correntinhas, né, que nós fizemos 4. Então, o primeiro vai servir como um ponto baixo, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo nele. Fechei com um ponto baixíssimo, agora eu subo 1, 2 correntinhas. E aqui, pessoal, nessa parte do trabalho, eu gosto de deixar um pedaço de barbante, é uma dica que eu deixo para vocês, no tamanho aqui dessa lateral menor, tá? Vou explicar para vocês aqui. Então aqui, ó, no tamanho dessa lateral menor, eu deixo um barbantinho, tá? Então eu corto meu barbante nessa lateral menor, pego aqui onde eu fechei as 2 correntinhas, acabo de puxar o fio até a ponta. Agora eu aperto, né? E aqui, pessoal, como a gente, com agulha de tapeceiro, aqui, ó, como a gente iniciou aqui o nosso trabalho, essa parte aqui da base do nosso trabalho, ela é menos flexível, tá? Ela é mais firme, tá bom? Devido às correntinhas que temos aqui. Então, ela não é de esticar. Então, o trabalho de vocês nessa lateral sempre vai estar bem apoiado, não vai ter... não vai ser um trabalho molengo. E nessa lateral aqui, já que são pontos altos, olha, note que ela é mais flexível, tá bom? Então sempre vai estar esticando e pode dar aquele bico devido, talvez aí dependendo do barbante que vocês vão trabalhar o trabalho de vocês, tá? Mas mesmo assim ele fica bem flexível, costuma dar aquele bico. Então, para evitar esse bico nos tapetes quadrados, eu faço isso aqui. Eu corto um tamanho legal de barbante, venho com a agulha de tapeceiro sobre os pontos baixos e vou passando aqui, ó, por cada ponto baixo até chegar lá. Deixa só eu melhorar esse acabamento aqui, porque não ficou legal, tá? Então é sempre bom vocês prestar bastante atenção nos detalhes, tá? Então vou passar por trás aqui, vindo para frente, porque assim eu vou esconder melhor aqui o nosso acabamento, tá? Então é sempre importante isso, notar, porque o cliente sempre olha os detalhes do seu trabalho. Olha, para cada ponto de base eu vou passando com a minha agulha de tapeceiro, olha. Tá vendo? E vou fazer isso, pessoal, por toda essa base aqui do trabalho. Quando chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês para mostrar como eu remato lá, tá? Bem, pessoal, fiz aqui, ó. Passei meu cordão por todos os pontos baixos. Em cada ponto baixo eu passei ele até o finalzinho aqui, ó. Agora vocês controlem uma lateral com a outra, tá bom? Porque ele sempre vai manter isso aqui, ele vai ficar mais firme. O tapete de vocês não vai dar aquele bico, tá bom? Então esse aqui, ó, ele vai ficar sempre isso aqui, ele não vai dar aquele bico esticando aí na hora de lavar, tá? Então aqui eu passei a agulha para trás e aqui agora nós vamos arrematar o nosso trabalho, tá? Então aqui na parte de trás eu puxo até ficar aqui com uma argolinha, tá? Eu passo por dentro aqui, ó. E agora eu vou fechar essa primeira argolinha, ó. Fechei ela, agora eu passo de novo. Se vocês não fechar, ela vai dar um nó antes de chegar lá no finalzinho, tá? Por isso que eu faço isso. Então, fechei aqui, ó. Pronto. Agora é só dar mais alguns pontos aqui para arrematar. A gente
pra gente poder arrematar o nosso barbante. Eu dou mais alguns pontos para esconder o fio. Pronto, já é o suficiente. E cortamos o nosso barbante. E assim ficou o corpinho do nosso trabalho, prontinho já para receber o nosso bico de acabamento, tá bom? Então já volto com vocês com o nosso próximo fio, já fazendo o nosso bico de acabamento. Bem, pessoal, amarrei o meu fio laranjado aqui já, bem no biquinho. Agora nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas, laço o fio, volto dentro do mesmo espacinho de base e faço aqui um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, vou pular 1, 2, 3 pontos de base. No quarto ponto de base eu prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2 pontos de base agora. No terceiro eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2 pontos de base. No terceiro, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2 pontos de base. No terceiro, faço um ponto baixo. Então, pessoal, nesse tapete, para quem está fazendo a mesma quantidade de carreira que eu, vai precisar fazer essa contagem, tá bom? Inicia pulando 3 pontos de base, no quarto prende com um ponto baixo. Faça o restante pulando 2 pontos de base, no terceiro um ponto baixo. Pula 2 pontos de base, no terceiro um ponto baixo. Faça até chegar aqui, ó, que eu já volto com vocês, tá bom? Para ensinar como vai fazer aqui. Bem, pessoal, cheguei aqui no finalzinho, fiquei alguns pontos sem trabalhar, mas para vocês saberem aonde eu tô, vou contar com vocês quantas argolinhas foi feita, tá bom? Aí vocês conferem aí. Olha aqui no biquinho eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tô aqui na 19, agora aqui, ó. Não tem como a gente pular apenas 2 e ficar com 4 aqui, tá? Então, para ajudar a controlar os pontos, nós vamos fazer 1, 2, 3. Vamos pular 1, 2, 3 pontos de base. Prendemos com um ponto baixo, faço 1, 2, 3. Laço o fio, venho dentro da argolinha e faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Volto dentro do mesmo espacinho de base e faço um ponto alto. Então, pessoal, aqui nessa lateral a gente ficou dessa forma, tá? Então, agora eu já vou ensinar para vocês como fazer para poder dar certo o bico aí, a contagem de bico, a contagem que vamos precisar para o bico. Então, aqui nós vamos trabalhar com a regrinha de sim e não. Assim como eu ensinei em outro tapete aí em vídeo aula, eu acredito que alguns já tenha feito, tá? Quem não fez vai aprender aqui agora. Então aqui, ó, vocês vão trabalhar com a regrinha de sim e não. Então, começando no biquinho, vocês façam sim, não e não. Olha, sim, não e não. Sempre pulando dentro da argolinha, ó. Sim, não e não. Sim, não e não. Sim, não e não. Sim, não e não. Olha, sim, não e não. Note que a gente terminou com não aqui antes de finalizar aqui o nosso biquinho. Que sempre no biquinho vai ter que ser o sim. Então, aqui já que aqui é não, aqui é sim, tá bom? Então, essa é a regrinha para dar certo esse bico. Se vocês for fazer outro tipo de trabalho e quiser adaptar esse bico, fica aí a minha dica para vocês trabalhar com a regrinha de sim e não, para poder dar certo no trabalho de vocês, em outro trabalho que vocês queiram fazer, tá bom? Então, isso é importante para a regrinha desse acabamento, tá bom? Então, agora, pessoal, a gente vai fazer aqui, ó. 1, 2, 3. Vamos pular 1, 2, 3 pontos de base também. Vamos vir aqui, ó, no quarto ponto de base
e fazer um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2 ponto de base, venho no terceiro ponto de base e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2 ponto de base, venho no terceiro e faço um ponto baixo. Então, pessoal, vocês vão fazer até o finalzinho do biquinho. Se vocês achar que tá repuxando aqui o biquinho, coloque 4 correntinhas, tá bom? Bem, pessoal, tô bem aqui no finalzinho aqui. Olha, eu tenho aqui num total de 25, contando aqui com a minha argolinha inicial, tá bom? Bem no biquinho. Então, tô com 25, se vocês quiserem conferir para poder saber onde eu parei, tá? Então, aqui eu faço 1, 2, 3, pulo 1, 2, 3 pontos de base, venho no quarto e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, venho aqui, ó, bem no biquinho já, e faço o meu ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Venho dentro do mesmo espacinho, faço um ponto alto. 1, 2, 3. E agora, virando o meu trabalho, vamos repetir a mesma coisa que fizemos no outro. Pulamos 1, 2, 3 pontos de base. Venho no quarto ponto de base e faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, 3, pulo 1, 2 pontos de base, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2 pontos de base, faço um ponto baixo. Então, aqui nós estamos repetindo o que já fizemos nas outras carreiras, tá? Então, aqui, pessoal, é importante que você conte quantos pontos você tem nessa lateral e na outra lateral, para sempre dar a mesma quantidade, tá bom? É importante que você conte cada lateral, a lateral menor e a lateral menor, para vocês terem a mesma quantidade. Quando se trata de um tapete quadrado, aí a gente tem que ter a mesma quantidade nas mesmas laterais. E a regrinha, né, deixando, só reforçando aqui a regrinha de sim e não também, ó. Sim, não, não. Sim, não, não. Sim, não, não. Sim, não, não. Sim e não e não. Sim, não, não. Sim, não, não. Sim, não, não. Sim, não e não. Ó, note que eu terminei com não e dentro do meu espacinho vai ficar o sim, tá bom? Vocês vão fazer assim por toda a volta do trabalho de vocês. Bem, pessoal, finalzinho da minha carreira. Agora eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas e vou fechar com um ponto baixíssimo. Faço 1, 2 correntinhas e vou arrematar o meu barbante. Dou uma apertadinha. Então ficou assim. Bem, pessoal, toda a carreira do meu trabalho foi feita, conferida, tá? É sempre importante que vocês conferem, porque aqui é o inicial do bico de acabamento, né? Nós precisamos dessa base para fazer esse bico de acabamento, tá bom? Então, vocês conferem para poder vocês conseguir fazer sem errar, tá bom? Confere. Sempre na regrinha de sim e não, e a mesma quantidade que tiver de uma lateral, nós vamos ter na outra lateral, tá bom? Então, agora nós vamos voltar a trabalhar com o nosso fio bege. Eu vou amarrar ele aqui bem no biquinho do meu trabalho já. Depois a gente arremata esses fios com a nossa agulha de tapeceiro, tá bom? É muito útil ter uma agulha de tapeceiro em casa. Então, aqui eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas. Vou voltar dentro do mesmo espacinho de base e vou fazer mais 9 pontos altos. Contando com minhas 3 correntinhas, eu vou ter 10 pontos altos, tá? Então, tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
e 10. Então, ó, 3, 6, 9 e 10. Nessa lateral, tá bom? Nessa lateral nós vamos ter 10 pontos altos dentro do nosso biquinho, somente nas laterais. Nas demais, vou passar para vocês agora a quantidade. Então, aqui eu fiz os 10 pontos altos, venho aqui, ó, bem nesse espacinho, no primeiro espacinho, vamos fazer um ponto baixo, faço 1, 2, 3 correntinhas, venho no próximo e faço um ponto baixo. Então, lembra que aqui, ó, porque o sim seria os pontos altos, o não seria os dois pontos baixos que a gente não trabalharia. Os leques, o nosso broquinho, né? Então, agora eu laço o fio, venho no próximo espacinho e vou fazer aqui, ó, 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Tenho 3, 6, 7. Venho aqui, ó, no próximo espacinho, faço um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, venho no próximo espacinho, um ponto baixo. Então, ficamos com 3 correntinhas de separação, prendida aqui com um ponto baixo em nenhum dos espacinhos. Faça 3 correntinhas e um ponto baixo novamente. Vai ficando assim, ó. Agora eu faço laço o fio, venho dentro do próximo espacinho, novamente 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Venho dentro do espacinho do próximo, faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, dentro do próximo espacinho, um ponto baixo. Laço o fio, venho no próximo espacinho, faço novamente 7 pontos altos. Eu vou dar uma adiantadinha aqui na carreira, até chegar ali no biquinho, e aí eu volto com vocês para nós dar só uma reforçadinha aí nessa carreira, tá? Vou dar uma adiantadinha aqui e já volto com vocês. Bem, pessoal, olha só. Então, nosso biquinho eu fiz aqui, ó, fazendo sempre um lequinho assim e sempre separado aqui, ó, pulando 1, 2, fazendo aqui as nossas 3 correntinhas, tá bom? Fiz tudo dessa forma, como vocês podem ver. Cheguei aqui no finalzinho com 3 correntinhas e um ponto baixo, laço o fio, venho dentro do meu biquinho aqui e vou fazer um total de 10 pontos altos. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos. Vou dar uma conferida. 3, 6, 9 e 10. Agora aqui, passando para a lateral maior. Aqui eu tô com os 10 pontos na agulha. Eu venho aqui já no primeiro espacinho aqui, ó, dessas 3 correntinhas e prendo com um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, pulo para o próximo espacinho e prendo com um ponto baixo. Laço o fio, venho no próximo espacinho e faço novamente 7 pontos altos. Agora eu vou trabalhar com 7 pontos altos nos demais broquinhos, tá? Só no broquinho inicial que a gente faz os 10 pontos altos, que a gente vai precisar deles, tá? Nos demais são 3, 6 e 7. Venho aqui já no próximo espacinho, prendo com ponto baixo, 1, 2, 3. No próximo espacinho, prendo com ponto baixo. Laço o fio e repito os meus 7
pontos de base. Assim vocês vão fazer por toda a carreira de vocês. Quando chegar no finalzinho eu volto com vocês feito toda a minha carreira, tá bom? Bem pessoal, final da minha carreira. Tem as minhas 3 correntinhas, estou com 3 correntinhas na agulha, eu vou prender aqui com um ponto baixo nela. Conto 1, 2, 3 correntinhas e prendo com um ponto baixíssimo. Faço 1, 2 correntinhas e arremato esse fio. Dou uma apertadinha para não desmanchar. E vai ficando assim a lateral do nosso trabalho, tá bom? Agora nós vamos fazer a outra etapa. Bem, pessoal, então voltando a trabalhar com o meu fio laranjado, tá? Eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui diretamente dentro das minhas correntinhas, vou amarrar o meu fio. E vou fazer aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Volto aqui dentro, vou fazer meio ponto alto. Tiro uma laçada, fico com 2 na agulha. Laço o fio, volto aqui dentro. Trabalho novamente. Meia laçada, fico com 3 na agulha. Agora eu tiro tudo junto. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Laço o fio. Volto dentro do mesmo espacinho de base e vou trabalhar novamente. Meio ponto alto, deixo 2 na agulha. Laço o fio, volto dentro do mesmo espacinho de base. Tiro meio ponto alto, fico com 3 na agulha. Laço o fio, volto dentro do mesmo espacinho de base. Tiro meia laçada, fico com 4 na agulha. Agora eu vou tirar tudo junto. Faço 1, 2, 3 correntinhas de separação. Vou vir aqui, ó, vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto de base a gente prende com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas de separação, laço o fio, venho dentro das minhas correntinhas aqui, ó, nesse espacinho, e vou repetir novamente. Um Vzinho, né, de pontos altos fechados juntos, de meios pontos altos. Então eu volto aqui, laço o fio, volto dentro do mesmo espacinho de base, tiro meio ponto alto, fico com 3 na agulha. Laço o fio, tiro novamente meio ponto alto, fico com 4 na agulha. Agora eu tiro tudo junto. 3 correntinhas de separação, laço o fio e repete aqui, ó. Meio ponto alto, deixo 2 na agulha. Tiro meio ponto alto, fico com 3. Tiro meio ponto alto, fico com 4. Tiro tudo junto. 1, 2, 3 correntinhas. Pulo 1, 2, 3. No quarto ponto de base, eu prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3. Laço o fio. Venho dentro do próximo espacinho. Vou fazer meio ponto alto, fico com 2 na agulha. Laço o fio, volto, tiro meio ponto alto, fico com 3 na agulha. Laço o fio, tiro novamente meio ponto alto, fico com 4 na agulha. Agora eu tiro tudo junto. 1, 2, 3. Laço o fio, tiro meio ponto alto, fico com 2 na agulha. Laço o fio, tiro meio ponto alto, fico com 3 na agulha. Laço o fio, tiro meio ponto alto, fico com 4 na agulha. Tiro tudo junto. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Bem, pessoal, estou aqui bem no meu último bloquinho aqui, onde vamos fazer a nossa viradinha bem no bico, tá? Faço 1, 2, 3 correntinhas, vou pular 1, 2 pontos de base. No terceiro, fecho com um ponto baixo. Ficando dessa forma, tá? Pulo apenas 2 pontos de base, no terceiro eu prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, laço o meu fio, pulo apenas um ponto de base, venho no próximo e vou fazer os nossos 3 pontos fechados juntos, ó. 2 pontos, 3 pontos, sempre tirando meia laçada e deixando o restante na agulha, tá? Agora tiro tudo junto.
faço 1, 2, 3 correntinhas, continuando aqui. No próximo ponto de base, a gente não vai prender no mesmo ponto de base, a gente vem no próximo ponto de base e faz novamente 3 pontos de 3 pontos, 3 meios pontos, né? E fecha tudo junto. Faz 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço, venho no próximo e prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio e volto a trabalhar os meus Vzinhos de 3 pontos fechados juntos. Olha, 3 correntinhas e novamente meus 3 pontos fechados juntos. Uma, duas, três, pula 1, 2, 3 pontos de base, no quarto prendo com um ponto baixo. Então a viradinha vai ficar dessa forma, tá? Todas as laterais vocês vão fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Vou explicar para vocês aqui, porque as demais vocês vão fazer sozinhos, tá? Olha, você vai pular 1, 2 pontos de base, no terceiro prende com um ponto baixo. Faça novamente 3 correntinhas, pula um ponto de base e faz 3 pontos altos fechados no próximo ponto. 3 correntinhas, no próximo ponto de base, 3 pontos altos fechados junto. 3 correntinhas, pula um ponto de base e prende com um ponto baixo. 3 correntinhas, pula 1, 2 pontos de base e faça o Vzinho de 3 pontos altos fechados junto dentro do espacinho. Assim vocês vão voltar a trabalhar, né? Os Vzinhos, tá bom? Então toda a carreira de vocês vão ficar dessa forma. Faça de vocês aí que eu vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Bem, pessoal, final da minha carreira. Tô aqui, ó, bem no finalzinho, bem no biquinho. 3 correntinhas na agulha, conto 1, 2, 3. Bem em cima do ponto alto aqui, ó. Conto as 3, tem mais esse ponto aqui. Nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. 2 correntinhas e arremato meu fio que eu vou voltar a trabalhar com o nosso fio bege, tá bom? Dou uma apertadinha aqui com o meu fio bege. Vou vir aqui, ó. Agora eu vou pegar aqui atrás, um pouco mais para trás, porque esse pedaço aqui vai ser mais repetitivo, vai ser mais fácil de trabalhar aqui. Já vou fazer a volta do bico com vocês. Vocês podem prender em qualquer local, tá? Prenda em cima do Vzinho de vocês, qualquer Vzinho desse. Mas eu vou fazer aqui, que já é para ensinar vocês a fazer a viradinha, tá? Porque assim eu já ensino a viradinha e o vídeo não fica muito longo aqui, para não ficar difícil para mim enviar para vocês, tá? Então aqui, ó, faço 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio, volto aqui dentro do mesmo espacinho e vou fazer mais 6 pontos altos, sempre contando aqui com minhas 3 correntinhas, que vai servir como um ponto alto, né? Então vamos ficar no total de 7 pontos altos aqui, ó, dentro do nosso Vzinho. Tenho 3, 6 e 7 pontos altos. Fiz 7 pontos altos, pessoal. Eu vou vir aqui, ó, bem nas 3 correntinhas e prender com um ponto baixo. Laço o fio, faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui, ó, nas próximas 3 correntinhas, que é aquelas 3 correntinhas que subimos para fazer o nosso Vzinho. Tô bem no biquinho aqui, tá? Agora, fiz um ponto baixo, laço o fio apenas, sem fazer nenhuma correntinha de separação. E venho dentro do meu Vzinho. Vou fazer aqui, ó. Na viradinha eu faço apenas 7 pontos de base. Nós vamos fazer apenas 7 pontos altos aqui dentro. Então, tenho 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Vou dar uma conferida, 3, 6, 7. Venho aqui, ó, nas 3 correntinhas e prendo com um ponto baixo.
faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui, ó, nas três correntinhas aqui e prendo com um ponto baixo, laço o fio, já venho dentro do meu vizinho e vou trabalhar 7 pontos altos. Então, tenho 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Venho nas 3 correntinhas de base, faço um ponto baixo, uma, duas, 3 correntinhas, venho nas próximas 3 correntinhas e prendo com um ponto baixo. Vou ficar com 3 correntinhas aqui, ó, tá? Que vai ser a separação aí. Laço o fio, venho dentro do meu vizinho, vou fazer novamente 7 pontos altos. Três, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Fiz 7 pontos altos, venho aqui, ó, bem no espacinho das 3 correntinhas, prendo com um ponto baixo, uma, duas, 3 correntinhas, pulo para o próximo espacinho, um ponto baixo, laço o fio e vou repetir os 7 pontos altos, tá bom? Então aqui, ó, como vocês viram nas lateralzinhas, nós vamos trabalhar da mesma forma que vai ser feito as demais, tá? Bem, pessoal, fiz toda a minha carreira, né, de broquinhas aí, 7 pontos altos. Então agora eu cheguei aqui bem no finalzinho. Então conta aqui, uma, duas, 3 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, subo uma, duas correntinhas para dar altura aí de um ponto alto, um ponto baixo, né? Então eu volto aqui, pessoal, ó. Vou fazer aqui no próximo ponto um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo. Fiz 3 pontos baixos no caso, né? 1, 2, 3, contando com minhas 2 correntinhas. Tô aqui, ó, no quarto ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo, sobe uma, duas, 3 correntinhas. Pego as 2 laçadinhas da frente, fecho com um picô, faço novamente uma, duas, 3 correntinhas, pego aqui as 2 laçadinhas da frente cá embaixo, faço um picô, uma, duas, 3 correntinhas, pego as 2 laçadinhas da frente novamente e faço um picô. Fiquei com 3 picôzinhos na agulha, volto aqui, ó, no mesmo ponto de base e vou fechar com um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, venho no próximo aqui e faço um ponto baixo para cada ponto de base. Então ficou assim, ó, o biquinho do nosso broquinho aqui, tá? Então agora aqui nas correntinhas eu deixo esse ponto baixo sem trabalhar, pulo já para dentro das correntinhas e vou fazer 3 pontos baixos. Olha, fiz 3 pontos baixos, pulo o ponto de base aqui, esse ponto baixo já pulo aqui para dentro do broquinho, olha. Já inicio no broquinho fazendo pontos baixos, 3 pontos baixos. Agora no próximo ponto faço um ponto baixo, faço uma, duas, 3 correntinhas, pego as 2 laçadinhas da frente, faço um picô, uma, duas, 3 correntinhas, pego as laçadinhas da frente e faço novamente um picô, uma, duas, 3 correntinhas, pego as 2 laçadinhas da frente, novamente um picô. Tenho 3 picôzinhos na agulha. Volto aqui dentro sem pegar o fio, sem fazer correntinha de separação,
volto no mesmo espacinho de base e prendo com um ponto baixo. Venho para o próximo espacinho, faço um ponto baixo para cada ponto de base. Tenho 3 pontos de base, fica 3 pontos baixos. Novamente, nosso biquinho está pronto. Pulo para o próximo, pulo esse ponto de base, venho dentro do espacinho aqui, coloco aqui dentro, faço aqui dentro 3 pontos baixos. Venho aqui, ó, pulo o primeiro ponto de base, venho nos pontos altos já do broquinho e começo a trabalhar meus pontos baixos. Fiz 3 pontos baixos, venho aqui, ó, faço mais um ponto baixo no próximo espacinho. Agora eu faço 3 correntinhas, pego as 2 laçadinhas da frente e faço um picô. 3 correntinhas, pego a laçadinha da frente e faço um picô. 3 correntinhas, pego a laçadinha da frente e novamente um picô. Tenho 3 picôzinhos na agulha, volto cá embaixo e faço novamente um ponto baixo. Venho no próximo ponto de base, faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Venho dentro do espacinho das correntinhas, pulando aqui, né, o nosso ponto de base. Venho dentro das correntinhas, faço 3 pontos altos. Três pontos baixos, desculpa, tá? Venho, pulo o ponto de base, venho no broquinho e faço 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. No próximo ponto alto, faço um ponto baixo novamente, fico com 4 pontos baixos. Subo 3 correntinhas, pego as 2 laçadinhas da frente, faço um picô. 1, 2, 3 correntinhas, pego a laçadinha da frente e faço um picô. 1, 2, 3 correntinhas, pego a laçadinha da frente e faço um picô. Volto aqui no mesmo espacinho de base, faço um ponto baixo, no próximo ponto de base um ponto baixo e no próximo um ponto baixo, no próximo ponto baixo. Então vai ficando assim o nosso biquinho de acabamento, tá? Aqui eu tô fazendo o biquinho da mesma cor que eu trabalhei o broquinho. Se vocês quiserem, vocês podem colocar o laranjado aqui também, que fica bem bacana também o trabalho de vocês, tá bom? Eu vou colocar a mesma cor, mas esse é opcional. Se vocês quiserem colocar o laranjado, vai ficar bacana aí o trabalho de vocês. Então eu fiz aqui bem na viradinha também. A viradinha vai ser feita dessa forma também, por toda a carreira vai ser feita da mesma forma, tá bom? Então não tem como errar. Eu vou dar uma adiantada no trabalho, arrematando aí a minha última carreira, e já volto com vocês para mostrar como ficou o nosso tapete. Bem, pessoal, finalizei toda a voltinha do meu trabalho, né, fazendo aqui o meu bico de acabamento. Não vai dar para mostrar todos para vocês, mas vocês vão estar vendo aí na foto, tá bom? Na foto de início.